11.000 metros de altitude, 340 passageiros dormindo tranquilamente. Até que um som metálico rasga o silêncio da cabine, e os pilotos percebem que têm apenas segundos para reagir. Aviões fazem barulhos o tempo todo, a maioria é completamente normal, mas existem 7 sons específicos que significam que algo está terrivelmente errado, e você precisa conhecer cada um deles. O primeiro som da nossa lista é o mais comum, mas também o mais ignorado pelos passageiros. Aquele bip bip bip, constante vindo do cockpit durante a decolagem, pode ser o último aviso. É o alarme de configuração de decolagem. Ele dispara quando os flaps não estão na posição correta. Em 2008, um voo em Madrid ignorou esse som. 154 pessoas morreram. O segundo som é ainda mais apavorante, um silêncio absoluto dos motores. Imagine estar em cruzeiro quando de repente você não ouve mais nada, apenas o vento cortando o silêncio mortal. Foi exatamente isso que aconteceu com o voo 1523 da British Airways, sobre o Oceano Índico em 2009. Cinzas vulcânicas sufocaram todos os 4 motores simultaneamente. Os passageiros começaram a entrar em pânico quando perceberam que o avião estava simplesmente planando. 12 minutos de descida silenciosa em direção ao oceano. O terceiro som é conhecido como VOP VOP Pull-Up, é o alarme de proximidade do solo. Quando você ouve isso, o computador está literalmente gritando: você vai bater no chão agora. Em 1994, um Airbus se aproximava de Nagoya no Japão, o piloto lutava contra o computador, o alarme tocava sem parar. Ele não conseguiu vencer a batalha. 264 pessoas ouviram esse som nos últimos segundos de suas vidas. O avião se inclinou para cima de forma incontrolável, e mergulhou direto no solo. O quarto som parece inofensivo à primeira vista, um rangido metálico durante o voo, como se algo estivesse se movendo na estrutura. Mas na verdade é o avião literalmente se partindo ao meio. Em 1988, um Boeing 737 da Lola Airlines voava sobre o Havaí, quando um terço do teto da cabine simplesmente desapareceu, arrancado pela despressurização explosiva. Passageiros viram o céu azul acima deles, o vento a 900 km por hora invadindo a cabine. Uma comissária foi sugada para fora e nunca mais encontrada. O quinto som é um dos mais raros, mas também dos mais fatais, o estrondo de uma explosão dentro do compartimento de carga, seguido por gritos e máscaras de oxigênio caindo. Foi o que aconteceu com o voo 103 da Korean Air em 1987. Uma bomba escondida em um rádio explodiu sobre o Oceano Índico. 115 pessoas desapareceram sem deixar rastro. O sexto som é tecnicamente não um som, mas a ausência dele, quando a comunicação por rádio entre piloto e torre de controle simplesmente é sinal de que algo catastrófico aconteceu. Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu dos radares. A última comunicação foi um tranquilo "Boa noite Malaysian 370". Depois disso, silêncio absoluto. 239 pessoas a bordo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma pista. Apenas o vazio completo das comunicações. Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela cabine. E finalmente o sétimo som, o mais perturbador de todos. O som de um piloto desesperado gritando para o controle de tráfego aéreo: Mayday, Mayday, Mayday. Quando você ouve isso, significa que todas as opções se esgotaram. O piloto sabe que o avião está condenado, e está fazendo o último contato possível com o mundo antes do impacto. Em 2009, o voo 447 da Continental Airlines perdeu potência nos 2 motores logo após a decolagem. O capitão Chesley Sullenberger declarou emergência, e decidiu pousar no Rio Hudson. As gravações da caixa preta mostram a voz calma mas firme: vamos pousar no Hudson. 155 pessoas esperando pelo milagre, ou pela tragédia. Mas nem sempre esses sons significam um fim. Alguns pilotos conseguem reverter o irreversível, transformar o pânico em procedimento, e pousar com segurança contra todas as probabilidades. O caso do voo da British Airways que perdeu os 4 motores. Depois de 12 minutos planejando, a 800 metros de altitude, um motor voltou a funcionar, depois outro, e outro. O comandante Eric Mould fez um anúncio que entrou para a história. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão falando. Temos um pequeno problema.
Todos os 4 motores pararam, mas estamos fazendo o nosso melhor para resolver isso. Eles conseguiram pousar em segurança em Jacarta, todos sobreviveram, mas nunca esqueceram aqueles 12 minutos de silêncio mortal, deslizando em direção ao oceano. Mas por que esses sons são tão críticos? Porque em aviação cada segundo conta. O tempo entre o aviso e a catástrofe pode ser medido em batimentos cardíacos. Estudos mostram que pilotos têm em média entre 3 e 7 segundos para reagir a uma emergência crítica, 3 segundos para processar o som, avaliar a situação e agir. Por isso os alarmes em aviões são projetados para serem inconfundíveis, altos, repetitivos, impossíveis de ignorar, porque quando você os ouve, não há tempo para pensar, apenas para reagir. E os passageiros? Eles raramente ouvem esses alarmes diretamente. A porta reforçada do cockpit isola completamente os sons da cabine de comando, o que pode ser uma bênção, ou uma maldição. Porque enquanto os pilotos lutam contra o tempo e a física, os passageiros continuam assistindo filmes, lendo livros, completamente alheios ao drama que se desenrola a poucos metros de distância. Mas existem sinais que você pode notar. Mudanças bruscas na altitude, o avião inclinando de forma anormal, comissários correndo pelos corredores, pequenos indícios de que algo não está certo. Especialistas em aviação recomendam que você sempre preste atenção ao briefing de segurança, não importa quantas vezes você já voou, porque em uma emergência real, cada segundo de preparação pode salvar sua vida. Saiba onde estão as saídas mais próximas, conte as fileiras até elas, porque em caso de fumaça você não conseguirá ver nada, apenas tatear no escuro, com segundos para escapar. Mas a verdade é que a aviação comercial é incrivelmente segura. As chances de você estar em um voo com problemas graves são de 1 em 11 milhões. Você tem mais chance de ser atingido por um raio. Isso porque cada acidente, cada som estranho, cada falha é meticulosamente investigada. As lições aprendidas são implementadas em toda a indústria, transformando tragédias em protocolos de segurança. Os 7 sons que exploramos hoje são raros, mas quando acontecem, revelam o lado mais sombrio da aviação, o fio tênue entre a rotina e o caos, entre o controle e o desastre. E agora que você conhece esses sons, que sabe o que eles significam, você provavelmente vai prestar mais atenção em seu próximo voo. Cada barulho, cada vibração, cada mudança sutil. Mas lembre-se, os pilotos são treinados exaustivamente para lidar com essas situações. Eles simulam emergências centenas de vezes antes de comandar um voo comercial, e na maioria dos casos, conseguem trazer todos de volta em segurança. Se você quer conhecer mais mistérios e segredos sombrios da aviação, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Porque toda semana trazemos histórias que vão te deixar sem palavras. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem de voar de novo.